Eclesiastes é o meu livro predileto da Bíblia e o verso 11 do capítulo 3 de Eclesiastes é um dos versos mais conhecidos desse livro e ele frequentemente ele é mal compreendido, na minha opinião. E então vamos destrinchar um pouco mais esse verso, vamos ver o que mais ele pode trazer para a gente. Então ele vai dizer assim, na versão revista e atualizada Ferreira de Almeida, ele vai falar assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A eternidade no coração do homem. É assim que traduz essa versão. Talvez você tenha aí outra Bíblia que vai trazer outras traduções para essa eternidade aí. Na nova versão internacional, por exemplo, ele vai usar a expressão seguinte: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Outras traduções, como a Almeida Corrigida e Fiel, ela vai dizer: também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o início até o fim. Por que é que tem tanta diversidade aí para traduzir essa palavra? E aí entram algumas questões linguísticas. É muito difícil você traduzir um texto, como diz o provérbio, traduzir é trair, né? Principalmente quando o texto ele é um texto de uma língua antiga, que é muito isolada da língua para a qual você está traduzindo. Quer dizer, do espanhol para o português, você vai ter algumas facilidades, porque essas línguas elas se desenvolveram próximas, né? Na verdade, elas vêm da mesma galho, para não dizer o mesmo tronco linguístico. Então elas são ramificações ali de todo um tronco linguístico. Mas do hebraico para o português é diferente porque são línguas que foram desenvolvidas em contextos absolutamente diferentes. Então tem uma coisa nas línguas que a gente chama de campo semântico. E o campo semântico de uma palavra é, digamos assim, todos os significados possíveis daquela palavra. Algumas palavras têm um campo semântico bastante abrangente. Uma palavra só pode querer dizer muita coisa diferente, né? Esse é o caso da palavra olam em hebraico, que é a palavra que é traduzida nesse verso como eternidade. Quando você fala olam, você não quer dizer exatamente a mesma coisa que eternidade. Também não quer dizer exatamente a mesma coisa que mundo. Você não quer dizer também querer dizer exatamente a mesma coisa que infinito, como algumas traduções trazem, né? A palavra olam, ela tem mais ou menos todos esses significados ao mesmo tempo. Eternidade, infinidade, o mundo. Então é uma ideia de infinito, tanto temporal quanto espacial. Só que mais do que isso, a palavra olam, ela traz uma conotação própria para essa ideia de eternidade, que é uma conotação de um senso de mistério. Existe uma discussão linguística aí, nem todos vão concordar, mas existe uma linha que diz que a palavra olam ela é derivada da palavra alam no hebraico, que quer dizer esconder, né? Uma coisa que está escondida, oculta. Ou seja, a palavra olam é universo, é eternidade, é infinito, é mundo, mas ao mesmo tempo com essa conotação de uma coisa misteriosa, né? Quando a gente pensa nesse sentido, eu gosto desse sentido de mistério para essa palavra, principalmente nessa tradução desse verso. Vamos entender o verso agora, né? O verso 11, ele está dentro do contexto do capítulo 3 de Eclesiastes, que é um capítulo que vai falar sobre o tempo, o conceito de tempo dentro do pensamento de Eclesiastes. E eu não vou falar muito sobre o capítulo 3 porque uma das coisas que eu mais quero fazer ainda nesse canal é uma série sobre Eclesiastes, é o meu livro predileto. E eu vou falar sobre o capítulo em geral. Mas a ideia é o seguinte, né? O tempo dentro do contexto do capítulo 3 de Eclesiastes é aonde Deus trabalha. A palavra assá, que é a palavra que é o verbo fazer no hebraico, ela aparece com frequência aqui no capítulo 3, porque Deus faz as coisas no tempo. Então tudo que acontece, ela acontece no tempo. E tudo que acontece é Deus que faz acontecer, né? E aí a gente tem, falando lá desde o verso 9, vai dizer assim: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens.
E ele vai falar no verso 11, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Na verdade, literalmente, ele fez tudo belo ao seu tempo. E a fé, belo. Tudo que Deus faz dentro do tempo, há uma beleza para aquilo, né? Mesmo que não seja uma coisa boa, mas há uma beleza daquilo acontecer naquele tempo determinado. Por isso talvez ele tem essa tradução que traz apropriado. É uma beleza no sentido não tanto estético, mas de que há um sentido naquilo, né? E aí ele vai dizer, também pôs no coração do homem, Deus colocou no coração do homem a eternidade, o Olam. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, né? Ou, mais literalmente, mesmo que ele não entenda, que ele não saiba o que Deus fez desde o início até o fim. Quer dizer, Deus coloca o infinito, o universo, a eternidade dentro do coração do homem, mas o homem não consegue entender do início ao fim. Por isso eu gosto daquela ideia de mistério. Deus coloca o mistério no coração do homem, para que ele não compreenda a sua obra desde o início até o fim. O homem pode compreender partes da obra de Deus. O homem pode compreender pedaços, mas ele não consegue entender o Olam, o infinito como um todo, a eternidade, o universo. O universo, a existência como um todo é um mistério para o ser humano. O homem não tem capacidade de entender o universo, ainda que o universo esteja dentro do homem. Isso é muito interessante. Deus colocou o universo no coração do homem. Literalmente, a palavra Deus deu o universo. A palavra Natam é uma dádiva divina que ele colocou dentro do coração do homem. E o homem não entende o universo. O homem está no universo, mas ao mesmo tempo o universo está no homem. É muito louco isso. Vai ter algumas interpretações disso dentro da tradição judaica que vai dizer que cada ser humano é um universo. E daí que vem aquela frase famosa, aparece naquele filme A Lista de Schindler, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salva o Olam, salva o universo. Porque cada ser humano tem um universo dentro dele, né? Deus colocou o universo no coração do homem. E isso também traz um senso de que há um mistério em todas as coisas. Quando o homem olha para as coisas, ele olha para tudo com a perspectiva do infinito, do universo. Ainda que o homem seja finito, ele vê as coisas da perspectiva do Olam, do eterno. Deus coloca o eterno no coração do homem, mas o homem não conhece a obra de Deus do princípio até o fim. Há dentro do homem algo maior do que ele próprio. Há dentro do homem algo que ele não consegue compreender. Há dentro do homem uma dádiva divina que faz ele perceber a realidade de uma maneira surpreendente, né? Uma interpretação que eu já ouvi mais de uma vez e que eu acho totalmente superficial e errada do texto é a seguinte, né? Deus colocou um buraco do tamanho do infinito no coração do homem que só Deus pode preencher. Então o homem sente um vazio enquanto ele não encontra a Deus. Não é essa a ideia do texto. Porque quando Eclesiastes fala desse texto, ele usa a palavra Adam para se referir ao homem, que é uma palavra bem genérica, que se refere a ser humano em geral. Ele não está se referindo ao homem que é descrente aqui. Tanto o crente quanto o descrente, tanto o religioso quanto o cético, tem um olam em seu coração. Essa é a ideia de Eclesiastes. Não é porque você crê em Deus que aí Deus preencheu esse vazio do tamanho do universo e agora você está satisfeito. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é todo ser humano tem um universo dentro dele. E esse universo, esse infinito, essa eternidade, esse olam, esse mistério, faz com que o homem não entenda a obra de Deus, desde o seu princípio até o fim. É como se Deus tivesse colocado de propósito no ser humano uma ideia daquilo que é maior que ele, a eternidade. Para o homem perceber que tudo isso que ele vê, toda essa realidade que ele vive, não é tudo que existe, é só uma parte do todo. O homem, quando olha para o mundo, ele percebe que aquilo tudo é só um pedaço. Só que existe
um infinito, uma eternidade. E esse conceito de eternidade foi colocado dentro do homem por aquilo que é eterno, que é Deus. O homem, ele está dentro do universo, mas ao mesmo tempo, o universo, o infinito, a eternidade, o mistério, o Olam, também está dentro do homem.